Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje, aqui no Nutrição em Cast, nós estamos recebendo a Viviane Boncampos, que ela é professora, especialista em psicomotricidade, ela é doula, trabalha com consultora de amamentação e laser terapia. Então, temos muitas informações, muitas dúvidas para tirar com a Viviane hoje. Vivi, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz de recebê-la. Por incrível que pareça, estamos na quarta temporada e ainda não tinha trazido uma doula aqui. Pois é, era o momento certo agora. Era o momento agora. certo. Seja muito bem-vinda, Obrigada, viu? muito feliz de estar aqui, de compartilhar bastante informação com você. Obrigada. Vivi, eu queria começar bem pelo começo mesmo, para a gente entender alguns significados sobre essa profissão, né? Bom. Então, vamos entender um pouquinho sobre exatamente o que é a doula e quais são as suas principais funções no parto, que é o que é mais falado, mais famoso. Mas eu queria também entender e trazer aqui para ela sobre essa importância também durante a gestação. Tá bom. Doula, né? O nome doula vem da origem grega de aquela que serve. Inclusive, na Grécia, não se chamam de doulas porque é meio pejorativo, chamam de assistentes ao parto. Que é uma mulher que estava ali à disposição para ajudar outras mulheres durante esse processo de trabalho de parto. Quando a gente pensa antigamente, né, nas nossas bisavós, tataravós, que era um ambiente não hospitalar de nascimento, era onde as tias, as avós, que tinham mais experiência, vivenciavam vários partos, ajudavam as novas mães ali a trazer informações, a cuidar delas durante o parto, para dar aquele acolhimento. A gente vê, né, filmes onde os homens ficam do lado de fora e as mulheres dentro do quarto, enfim. E hoje, né, a partir do século XXI, já a gente tem essa profissional que faz cursos, se informa, se capacita para trazer informação e esse apoio para as gestantes, tanto durante o pré-natal, quanto no parto e no pós-parto também. Então, a doula, eu coloco para mim que a doula, a maior parte do trabalho dela é durante o pré-natal, onde ela traz muita informação para essa família entender o que espera, né? Não só para o dia do parto, mas também traz informações em relação ao puerpério, à amamentação. Então, é uma grande aula durante o pré-natal, que eu me identifico bastante como professora, né? Então, são encontros, conversas, onde há muita transmissão de informações. A gente faz um filtro de informações, né? De informações baseadas em evidência científica, né? As informações da medicina avançada, relacionada à Organização Mundial da Saúde, para essas famílias escolherem os caminhos, o que faz sentido para elas durante a gestação, no dia do parto e no pós-parto. Porque quando a gente fala em parto, né, se fala-se muito sobre a importância da doula, né? Sim. Mas eu sempre gosto de trazer que, assim, esse sonho, essa realização do seu objetivo de parto, que seja o seu parto normal, vaginal, humanizado e tudo mais, ele precisa ser construído, né, Vivi? Sim. Então, assim, eu bato muito nessa tecla de que, assim, a gente precisa se preparar. Por que a gente não utiliza dos 9 meses para se preparar para esse dia? Porque precisa ter uma preparação, né, Vivi? Na verdade, a preparação pode vir até antes de uma gestação, né? Eu acho que entender o cenário obstétrico onde a gente está inserido, até mulheres que são tentantes, entender o que é normal ou não, porque tem mulheres que na própria tentativa de engravidar se sentem perdidas, não sabem se está falhando em alguma coisa, você precisa fazer exames antes, né? Então, é sempre importante fazer umas consultas de pré-gestação, né? Pré-concepção, até para saber, porque tem, né, questões alimentares, para você estar num bem físico, de saúde, para ajudar, né, nessa gestação. Então, a doula, ela pode, inclusive, para tentantes, ser interessante, né? De trazer indicações. Olha, eu estou aqui... Então, teve uma conhecida da minha prima, falou, olha, eu estou tentando ainda. Você sabe me indicar nutricionista, obstetra, se eu preciso ir buscar uma clínica de reprodução, tal. Então, a doula, ela já tem essas informações, que é um dos grandes trabalhos da doula, é conhecer a região onde ela mora, ter bons profissionais para indicar
e dar esse suporte, né? Então, a doula ela também ajuda no início do pré-natal para entender quais são as expectativas daquela família, se ela pretende ter um parto hospitalar, uma casa de parto, domiciliar, o que isso significa. Então, a doula ela consegue trazer essas informações para essas famílias desde o início. E trazendo essas informações, essa mulher ela pode construir essa gestação sonhada e ter toda essa realização. Isso Porque mesmo. Existe alguns tipos de doulas com objetivos diferentes? Sim. A gente tem doulas hoje, não só para o parto fisiológico, mas existem doulas de adoção, né? Então, tem acompanhamentos de doulas de adoção, existem doulas de luto, inclusive. É muito mais difundido nos Estados Unidos, que acompanham, né, essas famílias que irão ter alguma perda, de cuidados com familiares, parentes em tratamentos paliativos, por exemplo. Então, a doula ela realmente é uma acompanhante. A gente sabe que hoje um tratamento muito bom é quando ele é multidisciplinar, né? Quando ele não está focado só em um profissional. Então, a doula ela vem complementar essa equipe, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente está começando a entender a importância do multidisciplinar. Eu tenho algumas pacientes nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o pré-natal é feito com a midwife, não é feito com o ginecologista. Exatamente. O obstetra. Né? Que Europa na verdade é a de fama. Isso, que são as parteiras, né? Que são as enfermeiras. Então, você tem consultas com as midwives, e aí, se você tiver alguma intercorrência, algum problema na sua gestação, aí você vai passar com o médico. Quando a gente entende que a formação da enfermeira obstetra ou obstetriz, ela é 100% capaz de acompanhar uma gestação de risco habitual, que é uma gestação que não tem nenhuma patologia, nada, e até as vias de fato, até o nascimento, o obstetra, ele tem a sua formação ali também para acompanhar isso, mas ele é muito voltado para a intervenção, quando a gente tem gestações de alto risco. Quando tem alguma trombofilia, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, algumas outras questões que realmente há maior risco de intervenções, de ter que ir para uma cesariana, e aí o obstetra realmente é responsável. Mas quando a gente entende, numa gestação de risco habitual, a enfermeira obstetra ou obstetriz é 100% capaz, o que acontece muito no SUS, por exemplo, né? Quando tem as UPAs, quem faz o atendimento muitas vezes é a enfermeira, não só o médico, né? Então, a gente tem, assim, muito mesclado isso ainda aqui no Brasil, essa forma de atendimento, que é diferente em outros países, né? Em outros países, realmente, o médico obstetra, ele só é para intervenção, só é para o alto risco. Todas as outras formas de gestação de risco habitual, não há uma necessidade desse acompanhamento tão próximo, é mais das midwives, da sala de fama. E quando a gente fala em alguns requisitos, né? Porque essa doula, ela tem que ser uma pessoa com algumas habilidades, com algumas características importantes, né, Vivi? Bom, o trabalho de doula, ele precisa ser entendido que é muito de disponibilidade, né? É uma disponibilidade não só no dia do parto, mas uma disponibilidade de estar ali para ouvir a demanda daquela gestante, daquela família. Ela precisa ser constantemente, estar em estudo constante, né? Então, se informar, participar de simpósios, de fazer cursos para se capacitar, porque a doula do Brasil, ela não há uma base ainda de como deve ser essa formação. Então, a doula ela não precisa ter necessariamente uma formação superior. Ela só precisa ter 18 anos, né, o ensino médio completo. E existem alguns tipos de cursos para você se formar como doula. Cursos que são presenciais, cursos que são híbridos, tem cursos que são só online. Então, não tem uma regra. Não tem uma exigência, não né? Tem Porque eu ainda. vejo muita gente fazendo capacitação de doulas hoje em dia. Né? E assim, a gente entende que a doula, ela realmente não precisa ter conhecimento técnico, porque ela não vai... para ela não atuar tecnicamente. Mas ela precisa ter conhecimento técnico para informar, para trazer segurança, para trazer conhecimento para aquela família, né? Então, eu sei como funcionam várias coisas técnicas, eu sei como as induções funcionam, como é que é um cardiotoco, mas não que eu vou ser responsável durante o evento do parto em tomar alguma decisão. Não, isso não faz parte da minha capacidade, mas a gente precisa ter essas informações. Então, quando eu me formei como doula, eu sabia que só aquele curso de formação não seria o suficiente
para eu conseguir atuar de forma que eu acredito ser segura, né? Então, eu fiz estágio no hospital de forma voluntária para entender dinâmica de hospital, entender como funciona um hospital. Então, a gente precisa entender que a doula ela precisa ter essa disponibilidade, não só de fazer um curso de doula, mas de estar em constante capacitação, de ter algumas questões relacionadas a tolerâncias, digamos assim, né? Então, o parto é um evento muito fisiológico, que tem sangue, que tem vômito, que tem vários fluidos. Então, você precisa lidar com isso com naturalidade, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis ou não. É uma pessoa que precisa ter um ouvido muito empático, né? Entender que a história do outro não é sua história. Então, tem muitas mulheres, às vezes, que sofrem nos seus partos. E elas, por conta disso, motivam elas a virarem doulas e a lutarem para que mulheres não vivam aquela história que ela teve. Não é o meu caso, graças a Deus. Mas acabam que querem que aquela história daquela mulher seja uma cura para dela. E não é por aí, né? É uma questão bem profissional. A gente se envolve, eu me emociono em todos os nascimentos, mas para mim é uma coisa, é a história dos meus nascimentos, das minhas filhas, e outra é a minha função profissional. Então, a doula ela precisa ter isso muito claro, né? A pessoa que quer se tornar doula, ela precisa ter isso muito claro, que é uma função profissional, não é uma não é uma função só de apoio. Não. Porque vem muito também nessa coisa também de você falar assim, a gente pode escolher qualquer pessoa da família para fazer a doulagem, que chama, não? Isso, durante o parto, né? A pessoa vai estar emocionalmente ali envolvida. E quando você tem uma emoção envolvida que às vezes supera a razão, em momentos de decisões, de suporte, não dá certo. A gente já fala muito assim, que marido não é doulo, né? Eu, no meu primeiro parto, a gente contratou uma equipe para ter um parto humanizado, respeitoso, e a gente quis economizar na doula. Meu marido falou, não, eu vou ser seu doulo, eu dou conta, eu estudo, vou nas reuniões, assisto documentário. E na hora não deu certo, claro, porque ele estava tenso também, estava nervoso, ele não tinha visto eu passar por aquele processo. Por mais que você assista filmes de parto, você vê a pessoa que você mais ama ali, tudo, passando por aquilo, você não consegue raciocinar, não consegue dar o suporte. Fez falta, né, no meu primeiro parto, não ter uma doula. Então, isso pode acontecer com a mãe, com a tia, que vai estar emocionalmente muito envolvida ali e o suporte que ela poderia dar no momento normal, ela não consegue no momento emocional, que é a chegada do bebê. Então, nem sempre dá certo. Pode ser que, em alguns casos, até dê, mas a formação da doula traz uma maior amplitude de conhecimento e de ajuda para aquele processo. Que, às vezes, um parente, uma pessoa conhecida, fica limitado. E as doulas, elas precisam ter registros, né? Nas maternidades? Precisa. Então, assim, a doula, para poder hoje acompanhar parto na cidade de São Paulo, algumas maternidades autorizam, né? Não são todas. Então, tem algumas do SUS que têm a abertura, tem outras que não, tem particulares que têm, particulares que não. E as que têm, você precisa passar por um processo de cadastramento, né? Então, você faz uma ambientalização, entende como funciona o hospital, você tem que tomar várias vacinas, tá com a carteira de vacinação em dia. Você precisa ser responsável pela sua conduta dentro desse ambiente hospitalar, né? Então, você precisa ter noções de equipamentos, de campo cirúrgico, que você não pode tocar. Então, uma pessoa que não está inserida nesse ambiente, que não tem esse conhecimento, ela pode não ser eficiente, né? Então, a doula ela precisa ter esse conhecimento, é necessário, porque a gente lida, por exemplo, com cirurgias. Então, eu já acompanhei muitas cesarianas. Às vezes cesarianas intraparto, às vezes cesarianas agendadas, marcadas, porque tem indicações de cesáreas necessárias, desejo materno, e não é porque ela desejou ter uma cesariana que ela não pode ter uma doula, que a doula também tem função na cesárea, porque é a chegada do bebê, independente da via de parto. E para você estar no ambiente cirúrgico, você tem várias coisas a se preocupar. Então, você precisa ter um conhecimento para estar ali naquele ambiente de forma segura. E vamos pensar nessa mulher que está com a doula, né? Então, ela entrou em trabalho de parto, foi encaminhada para o hospital, já está em trabalho de parto ativo e tudo mais. Então, me conta um pouquinho desse caminhar da importância da doula nesse momento. Tá. A doula, ela vai durante o pré-natal, se
se essa família contratou essa doula há bastante tempo, vai ter conseguido, durante esse período, passar muitas informações sobre o momento ideal de ir para o hospital, né? A doula sempre, quando é uma possibilidade de entrar em trabalho de parto espontâneo, que a gente fica falando que é expectante, o ideal é que a doula acompanhe esse casal mais de perto. Às vezes ela vai para a casa desse casal, dependendo da logística, São Paulo, né? Da logística, para acompanhar, ver ali se realmente é um trabalho de parto que está acontecendo, porque a gente tem os falsos alarmes, né? Então, evitar uma ida ao hospital desnecessária. Então, às vezes a mulher está com pródromos, está com contrações de treinamento, que podem vir um pouco de desconforto, mas não é o momento de ir para o hospital ainda. Então, a doula consegue, nesse primeiro momento, ajudar essa família a reconhecer se é o momento ideal de ir para o hospital ou não. E quando é o momento de ir, a doula vai junto. E eu acho que isso, para mim, já é o mais incrível. Já faz a diferença. Nossa, o que é isso, gente? Porque a gente, na hora ali, não sabe se tem que ir, se não tem, aquela insegurança. E o acompanhante, né? Às vezes o marido, não tem a pessoa... obrigação nenhuma, imagina. Não tem. E o quanto antes ele estiver sendo assistido por alguém... Pelo contrário, ele também tá com medo e vai falar, vamos então. Sabe o que acontece muito, que é engraçado? Eu falo, olha, se eu for para sua casa, vai acontecer o efeito doula. Aí, às vezes, eu chego lá para as contrações. Ela falou, Vivi, mas eu juro por você que eu tava aqui tendo... Eu falei, eu acredito. Mas o nervosismo, a falta de a segurança de você já tá lá, e aí, quando chega alguém profissional, que tem um olhar, que você confia, aí eu vou lá, apago as luzes, acalmo, faço uma massagem, trago segurança. Às vezes é muito mais uma ansiedade, um nervosismo do momento do que realmente um trabalho de parto efetivo, né? Porque o nosso corpo, ele é todo ligado, fisiológico, emocional. Então, quando a gente tá muito ansioso, a gente começa a sentir coisas que nem estão acontecendo, né? E o acompanhante, ele tem medo, né? Medo de acontecer alguma coisa, de ter um parto desassistido, de nascer no carro. Então, a doula, ela traz esse conforto, né? É um conforto de ter alguém ali mais próximo, que manja do assunto, né? E vai trazer uma tranquilidade e vai falar, não, tá na hora da gente ir para o hospital mesmo, né? Então, a doula, ela precisa ser responsável nesse sentido, ela precisa conhecer esse processo para também não furar a bola nesse sentido. Pô, tá em trabalho de parto ativo? Ah, não, dá para esperar mais para chegar a nascer no hospital? Não, ela precisa ser assistida. Não, e eu vou falar para você, até nessa hora da gente pensar, tá, não tá ativa, a gente como leigo vivendo tudo isso, até as contas a gente começa a fazer confusão já, pois se tá ou não tá. Não porque consegue o nervosismo contar. É tamanho, né? Então, eu acho que só dessa primeira orientação, dessa primeira atenção que você dá, eu já acho isso super necessário. E às vezes é na madrugada, quando a gente não está raciocinando bem, a gente está cansado, que é quando tem o maior pico de ocitocina, né? Então, isso impacta tanto as mulheres em pródromos, fase latente, quanto na amamentação. Por isso que as mulheres, a gente vai chegar lá nesse assunto, né? Mas só lembrar da ocitocina na madrugada, que é quando traz muito mais contração e muitas vezes não é trabalho de parto, é só o corpo respondendo fisiologicamente para isso. Mas até a família reconhecer, o coração já acelerou, já dá vontade, já está com o carro ligado para ir para o hospital. Né? Então, evitar, porque assim, chegar no hospital e aí você passar por toda uma triagem, chegar lá, você faz um exame de toque, você não tem dilatação, você passa ali 3, 4 horas de um desgaste, de uma frustração muito grande, que pode ser evitado. Muitas mulheres desistem do processo, falam, não, então vamos para cesárea, porque eu não aguento mais, não tive dilatação. A gente ouve muito essa história. Ah, eu fui para cesárea porque eu não tive dilatação. Na verdade, ela não é que ela não teve, não era a hora ainda. Né? Se ela tivesse evitado ter ido para o hospital, ter feito o exame de toque naquele momento, talvez não era mesmo para acontecer. Né? Então, a doula, ela vem nesse sentido de ser a primeira profissional que chega junto dessa família, né? Então, ela vai para domicílio ou ela encontra com esse casal no hospital. Então, ela faz essa primeira assistência e aí depende muito do formato que aquela família vai ter de assistência. Se vai ser com plantonista no hospital, se é uma equipe que tem enfermeiras que vão em casa avaliar também. Então, depende muito dessas outras escolhas da família. Mas a doula, ela tem essa característica de ser o primeiro contato dessa família na suspeita de um trabalho de parto. E acompanha, na maioria das vezes, até o neném nascer. O que pode acontecer, às vezes, se é um processo muito longo,
Às vezes, eu já fui para induções, onde a mulher começou uma indução, e aí eu fui, dei uma assistência, voltei para minha casa, tomei banho, descansei, e falei para o marido, ó, qualquer coisa você me chama aqui, eu volto para cá. Não preciso ficar lá o tempo todo, porque dentro do hospital ela está sendo assistida. Claro que a gente sente se aquele casal consegue ficar sozinho ou não. Então, já teve induções que eu fiquei muitas horas, já fiquei 36 horas com a família, diretão. É uma disponibilidade grande, né? Precisa ter rede de apoio para sua família. Eu tenho filhos, então eu tenho essa possibilidade de ter uma rede de apoio que me ajuda com a minha parte pessoal, né? Das minhas filhas, da minha casa, para eu poder me dar essa disponibilidade no trabalho, né? De ficar 36 horas fora de casa. Então, tem isso também. Para você ser doula, precisa ter essa disponibilidade mesmo, né? E na sala de parto, o que podemos agir aí? Olha, na sala de parto, né, acho que a doula ela tem muitas funções que são muito benéficas, que muitos estudos mostram que isso aumenta as chances de um parto vaginal, de menos intervenções, de uma melhor experiência positiva. Né? Então, a gente quer que a chegada de um bebê não seja um evento traumático. A gente quer uma celebração da vida, né? É uma coisa que foi esperada por muito tempo. E entender que aquilo é um processo natural e que se às vezes precisa ter intercorrências e ir para uma cesariana, que está tudo bem, que a gente continue tendo uma experiência positiva, independente da frustração ou não dessa família. Então, a doula, ela prepara o ambiente. Então, como é que é isso? A doula, ela vai se preocupar na temperatura, nas luzes, na exposição dessa mulher. Então, ela vai lá buscar cobrir essa mulher, colocar uma roupa, um lençol. Ela vai estar preocupada com o acompanhante, que todos os profissionais técnicos não vão olhar para o acompanhante, porque ele ali não está sendo assistido. O hospital e os profissionais têm responsabilidade com a mulher e com o bebê. Mas o acompanhante está ali também, né, envolvido emocionalmente. Então, a doula tem esse olhar para ele, para explicar, olha, tá tudo bem, é assim mesmo, você precisa de alguma coisa, né? Então, tem esse cuidado. Um cuidado de trazer para essa mulher mais tranquilidade para o processo. Então, a gente sempre lembra dela de respirar, de se movimentar, trazer na memória dela que foi aquela escolha dela, que ela se preparou para aquele momento. Porque os hormônios, na hora do parto, eles fazem a mulher perder um pouco os sentidos. Quando a dor vem, né, o desconforto, às vezes as mulheres não estão preparadas para aquela sensação e elas já desistem na primeira, ou elas verbalizam como lidar com aquela dor numa forma que não é o que ela quer dizer, mas é o que sai da boca. Então, eu lembro no meu segundo parto, que eu não tomei analgesia, eu falava, eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. E, na verdade, eu estava muito feliz de passar por aquilo, mas eu falava daquilo que era uma forma de eu lidar com aquela sensação que eu estava sentindo. Então, a doula, por ter esse vínculo com a família, para construir, ela vai conhecer aquela mulher, e ela vai entender que o que aquela mulher está falando ali, às vezes é a forma que ela está lidando com o desconforto. Então, a doula, ela consegue... Ela não está desistindo, não né? Não está. E a gente fala, não, tá tudo bem, lembra, vamos pensar. Então, a doula sempre procura deixar o ambiente confortável, a trazer informação para aquela mulher do processo onde ela está, ajudar ela a respirar, ela se movimentar, porque às vezes na dor, no desconforto, a gente quer encolher. A gente quer fugir daquele processo. E a doula vem lá e fala assim, abraça esse processo. É ele que vai trazer o seu bebê. Então, vamos se movimentar. Então, a gente está tipo um líder ali do lado. Vamos se movimentar. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi um curso que eu fiz de Gentle Birth, que era para usar o mindfulness, de como falar as coisas para as mulheres, né? Como usar as palavras e como isso impacta. E eu não tinha esse conhecimento, né? Porque essa mulher tá tão vulnerável naquele momento. Super. Que o que qualquer pessoa falar para ela, olha, chega, então tá, acho que você já desistiu e tudo mais, vamos passar. É isso. Ela não tem mais a capacidade naquele momento de tomar decisões, né? Ela não tem mais a capacidade de discernir. Não tem. Ela tá... É um evento, quando é a primeira vez, é um evento inédito. E eu falo muito para as famílias, a primeira vez, não tem como a gente saber, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe... Muitas mulheres falam, eu sou muito resistente à dor, e outras que falam, eu não dou conta, viu? Eu já vou pedir analgesia. Na verdade, a gente subestima a maternidade como um todo, a gente subestima um puerpério, a gente subestima tudo.
isso, né? E eu até brinco, eu falo, é bom a gente subestimar que a gente vai aprendendo no valendo, assim, Exatamente, já. na hora vai ter que ver mesmo. A gente vai ter que sair, né? Então... Então, a gente tem um olhar mais empático Precisa do processo. ter esse apoio. Então, eu gosto muito, eu acho que é um suporte que toda mulher deveria ter. Para mim, por que eu me formei como doula, né? Eu tive uma doula no meu segundo parto e foi muito transformador para mim. Foi uma assistência impecável, eu me senti muito acolhida, foi uma coisa dos sonhos que eu falei, cara, todas as mulheres, até emociono, falei, todas as mulheres tinham que ter esse tipo essa experiência, sabe? Então, a minha transição de carreira aconteceu por uma experiência muito positiva que eu tive, né? Eu era professora de escola, trabalhei muitos anos com uma escola e me formei doula por conta dessa experiência tão positiva que eu tive de ter uma doula que acolheu meu esposo, que me trouxe muita informação, que por mais que eu seja da área da saúde, né, formada em educação física, conhecia muito, me faltava informação, mesmo assim. Que a doula, ela vai trazer mais conhecimento, que eu não sabia por onde achar. Então, o que me motiva hoje é de trazer essa experiência positiva para as mulheres. A sensação que eu tenho é que a gente já viveu tudo isso, então a gente sabe exatamente o que essa primigesta, essa mãe de primeira viagem precisa. Ela não sabe. Não acredita. Ela não acredita. Mas a gente sabe que é importante e que se ela comprar a ideia e vestir a camisa, faz muita diferença. Então, eu acho que também a gente tem uma função importante na maternidade de fazer essa troca de confiança, né? Com certeza. As minhas pacientes falam muito isso para mim. Cláudia, eu quero ouvir você. Eu quero a sua opinião. Eu quero que você me dê o que você acha sobre esse exame, o que você acha sobre esse ultrassom. Vivi, para mim, isso não tem preço. Porque entra numa autoridade, numa responsabilidade... Cara, ela está me doando, ela quer uma segurança em prol ao filho que ela está carregando, né? Eu tive um paciente que há pouco tempo atrás me trouxe o bebê para conhecer e o pai chegou para mim e falou assim, olha, eu trouxe quem você me ajudou a construir. Ah, que lindo. E assim, na hora eu falei, poxa, olha a importância que... Então, assim, eu sou uma nutricionista, especialista em gestantes, né? Então, assim, a gente tem... Olha a equipe multifuncionando, olha o reconhecimento funcionando. Então, eu sempre falo para as minhas grávidas isso. Eu quero só te falar que, no fundo, você não sabe o que você precisa, mas eu quero muito que você confie em mim, em todo esse processo, para que lá na frente você olhe e fale, nossa, foi muito importante o que a Vivi falou. Eu achava que aquilo não era necessário, né? Mas por a gente já ter vivido, por a gente já ter passado por essa experiência, a gente quer que elas ou não errem nisso, ou... Na verdade, a gente aprende mais errando do que acertando. Isso tem fato, muita coisa que né? é na prática mesmo. Mas tem erros nesse momento, ainda mais pensando num parto, que pode ser que, de fato... Eu acho que para a vida da mulher, o parto, ele marca muito. Uhum. É uma coisa muito marcante, eu acho que é uma marca física mesmo, né? Existe a vida da mulher antes de ser mãe e a vida após ser mãe. E é um evento que você nunca vai mais esquecer na sua vida, né? E eu acho que as mulheres... muitas sabem disso, mas tem outras que têm pouca noção de como que isso impacta. O parto, eu falo para todas as famílias, é uma gota no oceano da maternidade, né? A gente cria expectativas, mas a maternidade é uma coisa revolucionária na vida da mulher. Então, é importante você se cuidar, fazer um bom pré-natal, a gestação, se preparar para o parto, né? Que isso são coisas que, por mais que sejam uma gota no oceano, vai te marcar para sempre. Você nunca vai esquecer de quem estava lá naquele dia. E eu falo isso para eles. Se você me escolhe como doula, eu sei que você está me escolhendo para um dia mais íntimos e importantes da sua vida. Então, eu sei a responsabilidade de estar lá naquele dia com vocês. Até porque, Vivi, a gente, nas gerações anteriores, por exemplo, nas gerações das nossas mães, que tiveram filhos lá na década de 70, 80 e tudo mais, era aquele boom de cesárea, né? Na verdade, sou filha de cesárea. Eu sou filha de cesárea. Então, na verdade, a cesárea era mais para aquela coisa mais particular, né? Quem tinha possibilidade de um acompanhamento particular. O SUS que ia mais para a história do parto normal. E agora as coisas se inverteram. E aí, o que eu percebo muito no consultório? Que a gente não tem referências e histórias bem contadas sobre parto normal. Porque ainda não se inverteu, né? Se a gente pensar na rede particular no Brasil, a gente beira os 80% de cesárea, né? Ainda é muito alto, né? A gente está falando a gente só aqui... perde, acho que para a República Dominicana, se não me engano, no índice
mundial, né? Então, é muita intervenção desnecessária por falta de referência, por falta de... Assim, a gente não tem referência na mídia, né? Televisão, sempre coloca um parto normal como um parto desassistido, novela, horrível. Então, No pelo banheiro, amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é uma luta ainda que acontece. Então, quem busca um parto vaginal, respeitoso, humanizado, está indo contra o sistema, a gente fala. O SUS está um pouco melhor por conta disso, tem realmente uma assistência mais assistida, mais de enfermeiras, né? Então, isso faz diferença. Quando você tem uma enfermeira cuidando do pré-natal, a chance de você ter um parto vaginal é muito maior. E isso é uma coisa importante também para quem está buscando uma equipe de parto humanizado. Sim. Porque equipe de parto humanizado, vocês não fazem as consultas só com o obstetra. Não. Vocês fazem consulta com a enfermeira obstetra, com a doula. Quando a gente pensa em uma equipe multi. Se tem 2 médicos obstetras, o viés é o mesmo. Não, às vezes vocês vão alternando uma consulta um mês com uma consulta um mês com outra. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem que ter backup, né? Porque no dia que o bebê vai nascer, se é um trabalho de parto espontâneo, a gente nunca sabe como vamos estar. Então, eu tenho backup, o obstetra tem que ter backup, a enfermeira tem que ter backup, todo mundo tem que ter backup, porque a gente não consegue garantir que vai estar ali. Mas quando você está com uma equipe que é só o médico e o backup é outro médico e aí tem um terceiro médico, alguma coisa está errada, né? A não ser que é o que você busca. Se aquilo faz sentido para você e se você corre mais riscos de ter intervenção e aí isso faz sentido, tá tudo bem, né? Mas quando a gente entende da busca por um parto mais fisiológico, mais vaginal, com menos intervenção, a enfermeira tem um papel fundamental que não faz sentido ela não estar nesse cenário. E eu acho que as mulheres, elas vêm buscando essa autoridade, eu acho que elas vêm buscando esse protagonismo. E é uma coisa que no consultório eu tento trazer muito isso para elas, para terem esse protagonismo. Sim. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser respeitadas, né? Claro, óbvio que a gente tem que ter uma super confiança nesse obstetra, que ele falar, não, deu, vamos intervir, não dá mais, ou a gente vai ter que antecipar o parto, ou a gente vai ter que fazer um parto prematuro. Não, tem que fazer sentido, né? Precisa fazer sentido e a gente tem que ter a confiança nisso. Porque a gente está falando de uma evolução fisiológica, tudo caminhando muito bem, obrigada, né? Não, uma coisa que eu sempre coloco, que é um mito clássico, que é falar, a gente não pode ter um parto normal porque o bebê está com o cordão enrolado no pescoço. E aí eu falo assim, vamos entender qual que é o risco do cordão estar enrolado no pescoço. O bebê está respirando por onde? E aí as pessoas param, assim, você já parou para pensar realmente, fisiologicamente, como é que esse processo acontece? Se o cordão, ele influencia tanto assim, se ele realmente é um risco, ou você ouve isso e você aceita. Então, Mas é ignorância, Vivi. Uma ignorância, eu falo mas porque que hoje eu em caí dia... na cesárea por ignorância também. Que pena. Né? Eu esperei a Luísa até 41 semanas. E a médica, no dia, ela virou para mim e falou, a chance de você conseguir um parto normal é baixo. Tudo que você estava evoluindo de dilatação regrediu. Não então, acontece isso. E aí ela virou para mim e falou, alguma coisa aconteceu, o cardiotoco tá bom, mas alguma coisa aconteceu. Então, a gente vai fazer... Então, se você... E ela jogou muito assim no ping-pong, né? E eu com 41 semanas... Você tá muito vulnerável. Muito vulnerável. Na verdade, eu esqueci completamente tudo que eu sabia. A eu gestante... tava ali, uma ignorante, falando... O que ela falasse pra mim, eu ia aceitar. Entendeu? Fora que a minha família toda, assim, meu celular bombando, né? Porque 41 e aí, semanas... como é que tá? Eu sei, Cláudia, a minha filha nasceu de 41 que você também. tá fazendo, que responsabilidade. Pois é. Entendeu? Então, aí chegou nesse ponto, eu falei, então tá bom. Então, a Lu não quis vir, então beleza, vamos fazer. Mas entra nesse contexto de... Ela foi claramente pro que lhe convém. Com certeza. Com certeza, entendeu? Mas entra nisso, por isso que eu falo. Entra nesse... Não, eu acho que teve que vir assim, tô feliz, amamentei, tá tudo certo. Mas eu acho que entra nesse contexto... Não foi honesto com você. Não foi honesto, mas a gente percebe que às vezes no dia D, na hora H, o médico tem que ser uma pessoa que pegue na sua mão e fala assim, não, Clau, você veio até aqui, cara, vamos tentar, bora pro hospital, vamos induzir, vamos fazer, nananana, entendeu? Precisa ser. Da mesma maneira que a gente vai entrar agora falando sobre aleitamento materno. Se você não tem uma rede, se você não tem um pediatra que pegue na sua mão e estimule a Nutri para estimular com que essa mulher dê continuidade no aleitamento materno. É outra batalha. A batalha do parto é um dia, né? E a batalha da amamentação são todos os dias, por muitos dias, meses, anos.
Então, eu tenho mulheres que falam assim, eu não tenho medo do parto, eu tenho medo da amamentação. E aí, por isso que eu acho importante, durante a gestação, a mulher se munir muita de informação. Não só para o parto. Eu fui essa, no meu primeiro parto, eu estava muito focada no parto. Nossa, eu estava doida do parto. Não pensei um segundo na amamentação. Eu achei, ela vai nascer, eu boto no peito e mama. Não foi bem assim, né? Mas eu batalhei, tive uma boa pediatra que me ajudou, passei bons maus bocados e amamentei. Mas uma consultora de amamentação teria feito diferença. As doulas, durante a sua formação, elas têm noções de amamentação também. As consultoras, elas se especializam principalmente para amamentações de riscos, para acompanhar. Mas a doula, ela ajuda na Golden Hour, que é a primeira hora de vida do bebê, que ela não precisa fazer nenhuma intervenção ali se o bebê está bem, fica contato pele a pele, e ali nos primeiros 30, 40 minutos a gente já incentiva uma experiência ali de amamentação. Não que o bebê precisa sair mamando, mas a gente tem que oportunizar essa experiência do bebê de vir ao peito, de tentar mamar. E a doula, ela é capacitada para conseguir ajudar nesse processo da primeira hora, junto ali com a pediatra, se a pediatra ficar na sala de parto para ajudar, a doula ajuda ali junto, né? E a consultoria de amamentação, ela vem acompanhar esse processo, identificar se tem riscos, se tem intervenção. Então, eu tenho hoje pacientes que têm próteses, que fizeram redução mamária, questões metabólicas, que podem impactar na amamentação. E elas tendo essa informação já no pré-natal, alinha muito as expectativas dela de como que vai ser quando esse bebê nascer. E não é instintivo, mulherada. Não é. Essa coisa de que sou um mamífero e aí é instintivo. O bebê sabe mamar e eu vou saber, eu sei dar de mamar. Não cai nessa. Não é chave e fechadura. Até porque a taxa de aleitamento materno no Brasil também é baixa. Então, se fosse tão fácil, tão instintivo, eu acho que a gente não teria essa tamanha aderência baixa que a gente tem hoje em dia. Então, acho que a gente também tem que pensar nisso. E uma das coisas que eu sempre tento trazer para elas é o seguinte. Porque fala assim, Cláudia, eu nunca tentei dar de mamar. Então, assim, se eu não conseguir, eu chamo uma consultora. Aí eu falo para elas, então, mas você vai chamar a consultora junto com o laser, porque aí já machucou. Então, antes dela chegar com o laser, ela pode te ensinar a fazer. Eu falei, você está vendo a importância do quanto que a gente está trabalhando no seu pré-natal nesses 9 meses? Olha o quanto de informação você aprendeu que você não tinha ideia. Então, não subestime. Então, chame antes, né? Não precisa chamar no dia que nasceu, mas no dia seguinte. Vê se a pega está correta. Vê se você está... Aprenda a fazer as manobras. Eu lembro que eu dava muito de mamar para a Luísa do invertido que eu aprendi. Eu achava mais confortável do que a pega tradicional. Depende do tamanho da mama, do tamanho da boca do bebê. Então, eu falei, se você já chamar só porque machucou, já vem com laser. Então, a chance, às vezes, da desistência e tudo mais é muito maior, né, Vivi? Com certeza. A amamentação, ela acontece no primeiro mês de vida, no momento que a mulher está muito vulnerável também, né? A gente não sabe qual foi a experiência de parto dela, se ela está frustrada ou não. A gente sabe que há uma cascata hormonal que a gente chama de baby blues, né? Onde a mulher, ela fica super protetora do bebê, ou ela, né, tá em altos e baixos, chora, e ela precisa ali várias e várias vezes ao dia. Insegura, com medo, privação de sono. Exatamente. Privação de sono alucina. Alucina. Então, e é esperado essa privação. A questão é... Só que eu subestimei, Vivi. Todas nós. Então, assim, caramba, eu tenho curso disso, eu fiz pós disso, como é que foi tão difícil? Mas é hormonal, por isso que eu falo que, assim, é só valendo pra gente, de fato, entender, né? Mas agora, fato, quanto mais informação a gente tem, mais preparada a gente tá ali, Durante né? as minhas consultas de doulagem, né, quando eu acompanho as famílias e eu faço um atendimento focado no puerpério e na amamentação, uma coisa que eu gosto de falar para elas assim, olha, a madrugada é um momento muito difícil, desafiador, porque geralmente na sua vida toda você dormiu durante a madrugada, a não ser que você trabalhe de noite, mas é um momento onde o bebê vai estar mais ativo mesmo, é fisiológico. Lembra da ocitocina que eu falei? É quando a gente tem maior pico de produção de ocitocina, que é o que faz a ejeção do leite. Então, você precisa abraçar a madrugada. Você precisa fazer a madrugada ser legal para você. Então, faz uns lanchinhos,
tem alguma série que você quer ver? Deixa para ver na madrugada. Eu falei, você vai ver todas as luas coloridas. A lua azul, a lua laranja, a lua vermelha. Você vai ver todas na madrugada. Quando a gente entende que a sua expectativa é que você vai acordar na madrugada, você vai ser mais gentil com ela. Você não vai brigar tanto, você não vai achar que está fazendo alguma coisa errada. Você vai entender que isso é natural, que é fisiológico, tem dia de começo e vai passar. Né? Não, vai ser um processo moroso, demora, e aí você precisa se organizar numa nova agenda, numa nova demanda do bebê. Então, a gente tem todo o resguardo, a mulher Licença maternidade não é férias. Não é férias. Não é férias. É um dos trabalhos mais difíceis que tem. Depois você vai sair da licença maternidade, você vai trabalhar, aí você vai falar, nossa, agora virou diversão sair de casa para trabalhar. Né? Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu lembro da pediatra falando para mim as gramas por dia que a Luísa tinha que ganhar. Olha, isso também. Gente do céu, eu ficava agoniada. Não precisa sabe? ser assim também, Sim, né? mas não tem precisa todo por esse peso. Medo. E às vezes era a maneira com que eu enfrentava naquele momento também, sabe? Aquela às cobrança. Vezes você precisava ter se preparado um pouco mais antes, Com certeza, né? Mas entra nessa coisa da gente ficar subestimando. E mesmo né? com a preparação, eu vejo que alguns casais, eu fico ainda vendo onde eu falhei, porque mesmo eu tentando preparar, chega na amamentação, continua sendo desafiador, né? E aí o suporte da consultoria é realmente de ouvir essa mulher. Eu acho que uma boa consultora, a primeira coisa que ela faz não é chegar com laser, chegar pondo a mão no peito, é ouvir o que está pegando para você. Né? Então, ter um ouvido ali ativo, entender quais são as demandas, que às vezes o problema nem é tanto a amamentação. Só que ela coloca como amamentação para ela conseguir pôr para fora. Porque ninguém está olhando para aquela mulher. Porque é uma coisa assim, quando você está gestante, parece que tem uma luz neon em você. Todo mundo vem, ai, que lindo. Tal. Você anda na rua, as pessoas dão risada para você, Depois né? que o bebê nasceu, você desaparece. E a mulher que estava até 3 dias atrás sendo o foco, ela sumiu. Todo mundo quer ver o bebê. As mulheres recebem visita na maternidade, só o bebê ganha presente. Ninguém chega, nem olha para ela, já vai olhando para o bebê. E isso é muito dolorido para aquela mulher, porque ela passou maus bocados ali para conseguir aquilo, né? E ela está muito vulnerável. Então, às vezes, na consultoria de amamentação, eu percebo que tem muito emocional envolvido. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer ser notada. E isso impacta realmente na amamentação, impacta no bem-estar dela. É tudo junto. E eu percebo que a expectativa dela também na produção de leite é uma coisa que não é fisiológica para o período de um recém-nascido. Não, quer que porque às vezes ela fala, não, essa semana mesmo a gente recebeu uma mensagem de uma paciente falando, mas ele está acordando de 1h30 a 1h30 para mamar. Então não está sustentando, meu leite é fraco. Não, ele é perfeito, ele é fisiológico, é isso mesmo que é para acontecer. Aí a gente começa a explicar essa história do aumento do volume gástrico, de que, de fato, o neném vai ter mamadas mais efetivas depois de um período e tudo mais. Acho que então é uma orientação, Vivi, porque senão cai nessa coisa de falar... As mulheres entram numa lógica que é uma receita igual para todo mundo e que todos os bebês precisam ter o mesmo comportamento. E uma das coisas que a gente aprende, não só na educação física, mas na minha especialização em psicomotricidade, é a individualidade biológica. Você pode ter o mesmo pai, mesma mãe, e os filhos são totalmente diferentes. Podem ter crianças que mamam horas e horas, e vão ter bebês que vão mamar curtos períodos e vão ficar saciados. Claro que quanto mais recém-nascido, mais particular, mais padronizado é o comportamento. Então, a gente tem que ter pelo menos um cocô a cada 24 horas, mamadas efetivas, mas a gente tem vários tipos de tamanhos de boca, de línguas que têm alterações ou não, tamanhos de mama, volumes de mama. Não tem como a gente querer que os bebês mamam a cada 3 horas. Que eles mamam e dormem. E que eles tenham o mesmo comportamento. A diversidade é muito grande. Então, aprender a ler os sinais do seu bebê é difícil, mas é assim que vai funcionar. E é muito difícil não comparar, né, Vivi? Que eu acho que isso difícil. É um ponto muito... Eu acho que tanto comparar o primeiro com o segundo filho também é um ponto que acaba influenciando demais, né? Com certeza. Dependendo de como foi o primeiro filho, as pessoas até pensam numa redução. Eu pensava ter 3 filhos, agora só 2 ou só 1, né? Mas tem essa comparação mesmo. E é isso, a individualidade biológica, a beleza da genética, da nossa diversidade
realidade é essa. E entender que desde recém-nascidos os bebês vão ser diferentes, que a gente vai precisar aprender com ele. Então, ser gentil com esse processo, né? Eu brinco que eu sempre uso essa frase, que seja bem-vinda à maternidade, que é a perda do controle das coisas, né? Então, acho que também a gente viver para ir acompanhando, conhecendo esse indivíduo, esse bebê que é seu, mas vocês vão ter que se acostumar, se familiarizar a nível de choro, de saber o que quer e tudo mais, né? E eu acho que também e aí eu queria entrar com você também nessa história da laser terapia. Porque a gente vê que, assim, é mais um recurso. É, né? Um recurso muito bom. Um recurso muito bom que não se falava-se tanto, né? Há uns 5, 10 anos atrás. O laser, apesar de ter esse nome, ele trabalha com luz, né? O aparelho, ele tem luz vermelha, que ele acelera o processo de cicatrização, e a infravermelha, que ele ajuda no processo de inflamação e analgésico. Legal. Então, a gente pode usar essas luzes no corpo da mulher, no pós-parto, em várias possibilidades. Então, em períneo, quando tem lacerações, na cicatriz da cesárea, também a gente pode usar. Em tratamentos de fissuras no bico, né? A gente entende que o laser ele vem socorrer de uma forma acelerada, mas ele não resolve o problema, né? Numa cicatriz, numa laceração, ele vai ser excelente. Ele vai ajudar a mulher a ter menos dor, vai acelerar o processo de cicatrização ali. Mas quando a gente pensa na laser terapia na amamentação, é muito engraçado. Você fala, não, eu só quero laser, não preciso da consultoria. Então, é assim, na verdade, não adianta você... Imagina, você vai precisar do laser para sempre, então, Exatamente. Então, não é honesto, né? Falar assim, eu faço 10 pacotes. Não, também não é honesto. A gente fala assim, olha, eu não consigo fazer um atendimento se eu não fizer uma avaliação e entender. Claro. Pode acontecer de eu acompanhar uma mulher, fazer uma consulta e o peito dela tá muito machucado, que às vezes uma sessão só de laser realmente não consegue sarar tudo. E ali, depois de uns 3, 4 dias, fazer mais uma novamente. Mas o laser ele não trabalha de forma prevenção. Então, não existe isso. E se essa mulher não aprender a amamentar, esse bebê não aprender a mamar, vocês vão ficar na pega errada e, consequentemente... Então, isso são coisas que são informações que as mulheres precisam ter, né? E entender, assim, o laser ele é bom, mas não é ele que vai resolver o seu problema. Resolver o problema é entender o que está acontecendo, se é uma questão de manejo, se é uma disfunção. Então, por exemplo, bebês pélvicos, bebês que nascem de fórceps, bebês que nascem de fórceps na cesárea. Não sei se as mulheres sabem, mas tem cesáreas onde o bebê está mal encaixado, está muito alto, eles usam as pás de fórceps para usar na cesárea também, trazem tensões nessa região. E às vezes o bebê não consegue realmente fazer uma mamada efetiva, não abre tão bem o queixo. A gente tem como eu posso dizer, a osteopatia, que é uma fisioterapeuta que tem essa especialização, que ajuda a soltar essas tensões. Mas é uma coisa muito específica, que mulheres nunca ouviram falar em osteopatia. E aí aquele bebê está todo travado, todo tenso e está machucando muito. Você visualmente, você olha assim, parece que não tem nada de errado. Mas quando você avalia uma mamada, você vê que o bebê está mordendo, que ele está assimétrico. Então, existem coisas que vêm do parto, que é mau manejo da mãe. Então, não tem como o laser ir lá resolver. Você precisa entender o contexto daquela família, o que aconteceu, o que está acontecendo, para que aquele machucado não continue machucando. O laser vai vir só acelerar a cicatrização, mas aí precisa não continuar machucando. E aí precisa aprender como é que a gente vai fazer isso, né? Aí a consultora tem um olhar técnico para isso. Vivi, vamos falar um pouquinho sobre algumas histórias de sucesso. Compartilha com a gente aqui algumas histórias de sucesso aí, quando a gente falar na doula. Vamos começar pela doula. Tem alguma história que te marcou? Que você fala, nossa, o quão eu fiz a diferença, o quanto foi importante... Olha, um dos meus primeiros atendimentos particulares, eu fiz em torno de uns 40, acompanhei mais ou menos uns 40 partos de forma voluntária num hospital, onde as mulheres chegavam em trabalho de parto, então eu não tive um contato prévio. Né? No comecinho isso foi em 2019 ou 2020, não lembro agora, acho que 2019, eu acompanhei uma família e ela tinha feito FIV.
E ela tinha ido para o hospital e tinha dado uma alteração no cardiotoco. Ela tinha tomado uma coca antes. E aí o bebê ficou super ativo e falou, a gente vai ter que induzir agora o seu parto, com plantão. E ela ficou desesperada. E eu fui lá, também estava no começo da profissão, e eu fui lá, fiquei com eles 36 horas. E ela teve um parto vaginal, tudo. E eu sei que o fato de eu ter... Eu já acompanhei o segundo filho dela, inclusive, já acompanhei 2 partos. Nesse primeiro parto, durante muito tempo, reverberou para mim assim que ela conseguiu, ela teve força, né? Teve gana de ficar ali até o final, porque eu estava do lado dela. Uhum. Precisa eu estar com todas as mulheres 36 horas? Claro que não. Uhum. Mas foi muito marcante, porque foi ali para mim falar, cara, é isso que você quer mesmo de vida, de trabalho? Uhum. Então, me marcou, que falou, cara, se eu tiver que encarar todo o parto 36 horas, eu estou pronta para isso? E ela também de ter confiado em mim. E eu falei assim, não, tá tudo bem, enquanto você tá bem, seu bebê tá bem, vamos embora. E ela acreditou. Então, foi, assim, um marco muito forte para mim, né? E nesse sentido, porque a gente chegou no objetivo, ela teve um parto vaginal, ela já tinha uma idade mais avançada, era um FIV, era no hospital muito intervencionista, que mudou de plantão, vários médicos, tinham médicos muito acolhedores, médicos que não foram tão acolhedores, e meio que a gente conseguiu. Então, foi uma história assim que me marcou. Eu tenho histórias de parentes, né? Então, eu já acompanhei minha sobrinha, já acompanhei minha prima, 2 primas, na verdade. Me marca muito você ver alguém da família. Não, e acreditem, gente, esse apoio e esse acolhimento nesse momento é o que mais a gente precisa para falar, não, cheguei até aqui, então vamos junto, né? Isso faz super parte, né? Isso faz parte de todos. Vivi, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que estão assistindo, né? Para essas futuras mamães, né? De que estão ansiosas, né? Então, o que a gente pode compartilhar com elas de informações importantes também para esse preparo? Vamos lá. Eu acho que a informação ela liberta, né? Ela liberta você dos medos, ela liberta você de mitos. E ter uma doula vai ajudar você a ter informações fidedignas, né? Às vezes, hoje, a gente tem tanto acesso à informação que a gente se perde. Uhum. Então, a doula ela consegue ser esse filtro. E ela vai te passar segurança, ela vai ter uma forma de trabalho onde vai fazer sentido para você nesse acompanhamento durante o pré-natal, para você se preparar, porque o volume de informação é muito grande. Então, quanto antes você ter o acompanhamento, não deixar para o final, né? Porque você cria vínculo, você repensa a sua trajetória, o seu caminho. Será que é esse caminho mesmo que eu quero trilhar? Então, eu acho que a informação é um bem muito precioso que ninguém pode tirar de você, né? A partir do momento que você tem adquirido informação, aquilo é seu e é muito valioso. E você pode fazer escolhas com essa informação, porque você tem autoridade sobre isso, né? Boas escolhas. Que é o que a gente preconiza, da mulher ser protagonista desse processo. Que ela, com essas informações, ela faça boas escolhas. Ela é capaz disso. Super capaz. Super capaz. Vivi, eu queria te agradecer. Foi ótimo. Agradecer a sua participação. Deixa eu entregar para você aqui, ó. Que legal. Obrigada. A Nutrify é o nosso apoiador do Nutricioncast, então tem alguns colágenos. Nossa, bastante coisa. Tem algumas coisas bacanas aí. Obrigada. Mas é mesmo para te agradecer a sua participação. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui, ó, tanto no YouTube, no Spotify, no Instagram, ajudar. Que a Vivi vai gostar muito de ajudar. É o que eu mais gosto de fazer. Vivi, como é que as pessoas te encontram? Quais são as formas da gente te encontrar nas redes aí? Que legal. Eu tô aqui em São Paulo, na capital, né? O meu Instagram é o @viviane.bom_campus. Lá tem bastante informação sobre gestação, parto, pós-parto, amamentação, primeiros cuidados com o bebê, desenvolvimento do bebê, um pouquinho da minha vida, né? Meu Instagram, ele é profissional, pessoal, eu sou a mesma lá em todos os momentos. Então, Vivi, você consegue dar acompanhamento online? Consigo também. Legal. Eu já acompanhei, tanto na amamentação, várias mulheres, já tive acompanhamento de doulagem nos Estados Unidos também,
online. Às vezes as mulheres não têm acesso lá, então a gente consegue trabalhar esse pré-natal com informação. Super possível, online, é ótimo. Obrigada, viu, Vivi? Super obrigada, Clara. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Quero muito agradecer a sua participação. Então, se você conhece uma gestante, se você está grávida, pensando em engravidar, já aproveita e manda esse programa para ela assistir. Eu fico com vocês. Obrigada, LB Filmes, por toda a estrutura e até a próxima.